Boa noite, pessoal. Na parte 1 da aula de recomendações nutricionais para adultos e idosos, nós falamos sobre as DRIs, sobre as 4 categorias de referência das DRIs, quais categorias de referência nós devemos aplicar tanto para planejar um cardápio, quanto para avaliar a adequação de consumo alimentar de populações saudáveis, e falamos sobre as DRIs dos carboidratos. Na parte 2 desta aula, a gente vai falar sobre as DRIs das gorduras e das proteínas. Quanto às gorduras ou lipídios, a gente precisa lembrar que os lipídios fornecem 9 quilocalorias por grama. Por isso, eles também são nutrientes muito úteis no fornecimento de energia. Eles também apresentam outras funções para o nosso corpo, como por exemplo, na absorção de vitaminas lipossolúveis, na composição de membranas celulares, dentre outras. A ingestão de lipídios, ela vai ser entre 20 a 35% do total de energia ingerida ao longo de um dia por um indivíduo saudável, e essa recomendação, ela se aplica também para idosos, adultos e idosos. Além disso, nós temos uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, conforme as suas últimas diretrizes, que a ingestão de lipídios saturados, ela deve ser inferior a 10% do total de energia ingerida na nossa dieta. Além disso, nós temos a recomendação para lipídios poliinsaturados e monoinsaturados. Poliinsaturados, a ingestão deve permanecer entre 5 a 10% e monoinsaturados, uma ingestão aproximada de 15%. Por que nós temos essa diferença de recomendação para gordura saturada e insaturada? Principalmente devido ao aumento no risco cardiovascular que as gorduras saturadas proporcionam e aos maiores benefícios que a gordura insaturada possibilita para o nosso organismo. Este assunto de divisão de lipídios saturados, insaturados, benefícios das gorduras insaturadas, também é um assunto bastante longo, por isso que em uma aula específica nós podemos falar somente sobre isso. Para a gente falar um pouco, dar uma pincelada sobre os lipídios, eu estou aqui com uma figura que eu retirei deste artigo que eu colei aqui no canto para vocês, tá? Então essa figura possivelmente ela vai estar um pouco pequena para vocês visualizarem nessa videoaula, por isso eu recomendo que vocês acessem este artigo para vocês irem acompanhando a explicação. Por que essa figura ela é interessante? Porque ela nos traz informações a respeito de 2 tipos de lipídios, os ácidos graxos ômega 6 e os ácidos graxos ômega 3. Ambos são lipídios poliinsaturados. Então, os principais lipídios da série ômega 6 são o ácido linoleico e o ácido araquidônico. E os principais lipídios da série ômega 3 são o ácido alfa-linolênico, o ácido eicosapentaenoico, ou EPA, e o ácido decosaexaenoico, ou DHA. O ácido linoleico, da série ômega 6, ele vai ser precursor dos demais ácidos graxos ômega 6, da mesma forma que o ácido alfa-linolênico, ômega 3, vai ser precursor dos demais tipos de ácidos graxos ômega 3 no nosso organismo. Ambos os tipos, eles vão ter papéis importantes para a nossa saúde. O problema é que o consumo de ácido linoleico, ômega 6, pela população, normalmente é muito maior do que a recomendação. Normalmente há um desequilíbrio no consumo entre ômega 6 e ômega 3 na dieta, o que é muito característico das alimentações, das dietas ocidentais. E este consumo aumentado de ácido graxo ômega 6,
ele vai ser responsável pela maior produção de ácido araquidônico nas membranas celulares do nosso corpo, e isso leva à produção de uma série de compostos com ação inflamatória no nosso organismo, como, por exemplo, mediadores, citocinas pró-inflamatórias, prostaglandinas inflamatórias e leucotrienos, principalmente o leucotrieno B4. Os ácidos graxos ômega 3, eles também levam à síntese de compostos inflamatórios no nosso organismo. Só que estes compostos, eles vão ser muito menos inflamatórios do que os ácidos graxos, do que os compostos produzidos pelos ácidos graxos ômega 6. Então, quais outras recomendações de lipídios nós temos? Nós temos aqui uma recomendação de percentual de consumo de ácido linoleico, ou seja, ômega 6, e de ácido alfa-linolênico, ômega 3, e uma recomendação específica, inclusive, para EPA ou DHA, então aqui a gente está falando de ácido graxo ômega 3, que devem compor a nossa alimentação diária. Para complementar, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nas suas últimas diretrizes, também trazem as seguintes recomendações que nós podemos seguir. Consumo de ácido linolênico, tá? Ou seja, de ômega 3, pode permanecer entre 1,1 a 1,6 gramas por dia, e o consumo de ácidos graxos trans deve ser excluído da nossa alimentação diária, segundo as últimas diretrizes propostas, as diretrizes mais atualizadas propostas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em relação ao consumo de colesterol, estudos recentes mostram que o colesterol alimentar ele exerce pouca influência na mortalidade cardiovascular. Em razão disso, as atuais diretrizes internacionais sobre prevenção cardiovascular mostram que não há evidências suficientes para estabelecimento de um valor de corte para o consumo de colesterol. A recomendação que permanece é a recomendação da Associação Americana do Coração, que estabelece uma ingestão que deve ser inferior a 300 mg por dia de colesterol. Quanto à ingestão de proteínas, as proteínas fornecem 4 quilocalorias por grama e a sua faixa de ingestão deve ser entre 10 a 35% do total de energia ingerida ao longo de um dia por um indivíduo. E essa recomendação ela também é seguida tanto para adultos quanto para idosos. As proteínas elas vão desempenhar uma série de funções no nosso organismo. Não somente função estrutural, mas na síntese de enzimas, de hormônios, elas atuam no nosso sistema imunológico, no crescimento e na recuperação dos nossos tecidos, entre outras funções. O ideal é que nós consigamos fornecer para o nosso organismo os aminoácidos essenciais, aqueles que a gente precisa ingerir a partir de alimentos, tanto por meio de proteínas de origem animal, mas também é importante nós ingerirmos proteínas por meio de proteínas de origem vegetal. Eu falei nos slides anteriores das diretrizes atuais da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu coloquei aqui a imagem das duas diretrizes em que eu me baseei para fazer essa videoaula para vocês. Caso vocês queiram acessar, são dois materiais bem interessantes. Bem, em relação às recomendações de micronutrientes, como nós temos muitas vitaminas e minerais, fica um pouco inviável nós colocarmos aqui nos slides todas as recomendações, todas as tabelas das DRIs para os micronutrientes. Então eu peço que vocês acessem a referência que eu citei anteriormente para vocês na parte 1 desta aula das DRIs para terem acesso às DRIs de micronutrientes. que a gente trabalha todas essas recomendações dentro de um plano alimentar?
Será que existe uma divisão de percentual calórico quando a gente vai calcular um plano alimentar? Sim, existe. Existem algumas referências de distribuição percentual do valor energético total que a gente calcula individualmente. Então, essas referências elas vão nos dar um norte de como nós podemos fazer a distribuição calórica para cada refeição do dia. Mas não significa que sempre deve ser assim, né? Tudo vai depender do indivíduo, do estilo de vida daquele indivíduo que a gente está se referindo. Na nutrição, tudo é muito individualizado. Então, nós calculamos o GET, o gasto energético total desse paciente, o quanto ele deve ingerir no seu dia de calorias e conseguimos fazer uma distribuição desse total calórico em todas as refeições que ele vai estar realizando. Nós temos essa referência e uma outra referência que eu apresento para vocês. Então, em próximas aulas, quando a gente for aprender mais a fundo sobre cálculo de plano alimentar, nós vamos ver como aplicar estas referências de distribuição percentual calórica para as refeições. Eu trouxe uma questão para que vocês procurem resolver. Essa questão, ela se refere ao que a gente trabalhou até agora. É um plano, é um estudo de caso, para que vocês levem em consideração o gasto energético total desta paciente, para que vocês façam a distribuição de cada macronutriente em quilocaloria e em gramas, levando as considerações das DRIs que nós trabalhamos até agora. Eu gostaria que vocês utilizassem as seguintes proporções nos cálculos. Em seguida, vocês vão estar construindo um quadro de distribuição para os seguintes micronutrientes. Lembrando que na ausência dos valores de RDA, deve-se verificar a AI desse micronutriente. Após os cálculos, vocês vão fazer a distribuição dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, nas 5 refeições que esta paciente realiza durante o seu dia, utilizando este quadro abaixo. Para os meus alunos, eu vou estar explicando detalhadamente como fazer esta atividade, mas eu me coloco à disposição.